Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicionário Investidor. Nosso queridíssimo Maxi Renda MXRF11 fez o relatório de março. Então, nesse relatório de março, eu vou ler ele junto com vocês, para vocês entenderem o que o nosso fundo queridíssimo está fazendo em plena pandemia. Ele comenta aqui: devido à estabilidade e incertezas que vivemos devido ao Covid-19 e suas implicações na economia real e nos mercados financeiros, gostaríamos de apresentar o presente relatório mais extenso que os anteriores. Isso é bom porque o nosso gestor está trazendo mais informação para a gente. Eu já vi gente aí porque o fundo está mandando informação demais, o relatório está muito longo, ele prefere vender o fundo. Eu não. Quanto mais informação vier, melhor para nós. Então, ele coloca aqui que o fundo segue tentando manter um portfólio composto de CRIs de boa qualidade. Embora com as taxas atraentes, do ponto de vista risco-retorno, o foco hoje originações de estruturações próprias e atento à gestão ativa para ganho de capital adicionado aos cotistas. Então ele está atualmente comprando apenas bons CRIs. Isso é muito bom para a gente porque diminui muito o risco da gente ter o calote. Os rendimentos ganhos de capital referidos no regime de caixa foram de 0,75 por conta, desconsiderando as cotas no âmbito da quinta emissão, totalizando. Então ele ganhou aí um pouco mais de 7 centavos por cota, pagou 8 centavos porque ele tinha um caixa guardado das anteriores. Distribuição de rendimentos, que foi aqui o que foi distribuído, 0,8. Nós está mantendo a média, que é a distribuição de 8 centavos por cota, que é um preço de R$10 que está agora. Está ótimo isso. Da onde vem a receita? Esses 8 centavos veio de 4,8 centavos aqui veio de receita de CRIs, 0,1 centavo aqui veio de receita de fundos imobiliários e 0,013 veio de lucros imobiliários. Então ele recebe dinheiro tanto dos CRIs, quanto dos FIIs, quanto das permutas imobiliárias dos imóveis que ele tem. E tem também uma receita aqui de renda fixa que veio 0,011. Então veio uma boa receita de renda fixa nesse mês aí. Deu 0,75 e distribuiu 0,8. Como assim? Ele está distribuindo mais do que deu? Olha o mês anterior. O mês anterior ele tinha dado 0,116 e distribuiu 0,9. Então ele sobrou no mês anterior. Então agora ele pode tirar facilmente 5 centavos dali e transferir para cá. Normalmente sobra aqui, ó. O cinza é o que ele faz, azul é o que ele distribui. Normalmente ele sobra. Isso aqui é volumes de negociação, ele está muito alto, o volume de negociação. Isso é ótimo para a liquidez. Como é que está agora os ativos? Eles aumentaram, antigamente tinha 4% em fundos imobiliários, aumentou para 8%. Imóveis está com 7%, era 11%, caiu para 7%. Por quê? Porque eles não compraram mais nada de imóveis e aumentou com a subscrição o tamanho do fundo. Então agora o que tinha ficou 7%. Crédito imobiliário passou a ser 75% e tem 11% em caixa. Por isso, tá vendo esses 75% de crédito imobiliário são CRIs. Por isso que eu falo que ele é um fundo de papel, porque ele investe mais de 70% em CRIs. Por isso que eu chamo ele de um fundo de papel. Mas na sua constituição do fundo, ele é fundo híbrido e ele não tem essa obrigação de investir 75%. Ele podia hoje estar investindo 50% em fundos imobiliários e 40% em CRI. Pelo regulamento do fundo está escrito que pode fazer isso. Mas pela característica que ele está adotando, eu considero ele um fundo de papel. Então aqui ele tem crédito corporativo 44%, residencial 26%, comercial 20%. E no caixa os 11% que a gente comentou. Então ele iniciou mês de abril com 11% em caixa. Agora, antes ele tinha apenas 4 fundos imobiliários, agora ele tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fundos imobiliários. Aumentou consideravelmente a sua posição em XPCI, que antes era um pouco mais de 100 mil reais, agora é 30 milhões de reais. HBRH11 comprou também, não tinha posição. KNCR não tinha posição, comprou. O DEMAC ele manteve, ele não aumentou. O Habitat comprou. Fino 11 comprou 5 milhões. Bari 11 comprou 3 milhões. HGCR 3 milhões. Isso tudo foi no mês de março, gente. Aproveitando aquelas quedas. E ele vendeu BRCR, porque ele tinha aproximadamente aqui de BRCR, ele tinha uma posição maior. Não lembro agora o número, se era 3 milhões. Agora só tem 1 milhão. E comprou XPSR. Bastante compras aqui. Esse RBRP que está agora entrando em todos os fundos imobiliários, estão comprando dele. Tá bem aqui. Então ele aumentou. Isso aqui provavelmente vai vir a partir do próximo mês. Além dos rendimentos de CRIs, a gente vai ter melhores rendimentos de fundos imobiliários. Os CRIs tem aqueles mesmos 4 que eu falei no passado que estão dando problema, que estão atrasados. Alguns já estão sendo resolvidos, outros não. Mas são prejuízos desde 2018, não são recentes, então não interfere muito agora. Porém, na verdade, esses são os adquiridos, né? Perdão, eu não li direito aqui. Esses são os 4 adquiridos. Os 4 que dão problema devem aparecer mais embaixo. Aqui estão os 4 que estão em problema. Que agora são 5. Vamos dar uma olhada por que agora são 5. Então, a grande maioria ela é indexado pelo CDI, 31% pelo IPCA, 9%. Então, ainda, talvez, essa indexação pelo IPCI, pelo CDI, possa cair o nosso rendimento do nosso fundo no futuro, tá? O duration dos fundos estão bem para frente. A nossa média de duration está 2024, a maior parte. Esses são os 5 fundos imobiliários que esse aqui desde março de 2017, que não paga a gente. O banco, quando eu falo a gente é porque nós somos cotistas. CRArt, vencimento da operação e exclusão de garantias. O fundo deve... ele pegou um edifício em Santos pela dívida do CRArt, ou seja, exerceu o que tinha direito. O CRI Camerão foi vendido antecipadamente, estão sendo tomadas, está entrando na justiça contra. O Erce já foi reportado anteriormente em dezembro de 2018. Então essa aqui é dívida de 2018. E eles também vão. A venda de imóvel, vai vender um imóvel de 19 milhões para pagar a dívida. O CRI Urban Mezanino também é de abril de 2018, a gente já comentou em outros vídeos. E o CRI Next conseguiu avançar o questionamento. Então essa aqui ainda está desde outubro para cá correndo atrás para ver o que houve com os pagamentos que eles não estão pagando corretamente. E aqui está todos o que eles têm. Vocês podem notar que nós temos uma grande maioria e aqui pagando por... E aqui é da maior participação para menor participação. Acredito que até aqui no 1% a gente tem que ficar prestando atenção. Abaixo disso aqui são muito pulverizados, são muito pequenos os CRIs. Esse aqui tem 6%, ó, CDI, IPCA, IPCA, CDI, 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 CDI. Grande maioria CDI, então isso com a queda do CDI, drástica do CDI, a gente pode sofrer um pouco com isso. Aqui nós temos um pouquinho mais falando sobre cada um dos CRIs, eles detalharam, isso foi bom, né? E vamos aqui agora os artigos imobiliários, que são as permutas. Continua com as mesmas permutas que tinha antes, não vendeu, não comprou nenhuma. Vila Olímpia, Vila Prudente, Vila Mariana, Jardins Uns, Camboriú, Paraíso, todos
são campos, Perdizes, Morena 1, Perdizes 2, Jardim América 1, são imóveis que estão, infelizmente, nessa crise econômica não vai vender muito sobre eles. Tá. Eles fizeram alguns comentários aqui sobre a seção fiduciária de fluxos, sobre o fundo de reserva, subordinação, garantias fiduciárias e garantias reais. Então ele está comentando aqui quais são os riscos a saber que a gente tem. É legal, esse relatório ficou bem completo. E tem uma visão da gestora aqui. Recebemos através de e-mail muitos questionamentos sobre a alocação dos CRIs de risco Prevent Senior, dado da própria gestora estruturou. Temos domínio da mesma e dos seus mitigadores de risco, sabendo quais são os abaixo. Então ele comenta aqui sobre Prevent Senior, que é um CRI que o pessoal considera de maior risco no final. De modo geral, eu confesso para vocês que gostei desse relatório, onde mostrou uma participação maior em fundos imobiliários. Para quem quiser achar esse relatório, você pode vir aqui no fis.com.br/marketing e renda e tem aqui relatório gerencial, publicado no dia 17/4. E você pode pegar. Aqui também eu pego muitas informações. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Quem gostou, vai registrando seu like. Se inscreve no nosso canal. Precisamos chegar a 10 mil inscritos. E até a próxima.